Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao tema de programação com Python. A aula de hoje vai ser centrada no que a gente chama de estrutura condicional ou estrutura de controle, que vai ser uma forma da gente conseguir manipular o fluxo da estrutura da programação, tá? A gente vai conseguir, de certa forma, falar para o interpretador do Python, falar com o computador, para ele fazer algumas escolhas com determinados blocos de programação. Se ele vai executar todos os blocos, se ele vai executar só um ou outro, tudo bem? E isso vai ser feito de acordo com certas condições que a gente vai impor às variáveis, tá bom? A gente vai falar então dessa estrutura, vamos aprender a manipular as variáveis com o que a gente chama de expressões booleanas, e eu vou passar para vocês uma série de exemplos que devem facilitar aí a solução da lista de exercícios. Tudo bem? Então, eu vou desabilitar minha câmera aqui e a gente pode começar. Bom, gente, então, o que seriam as estruturas de controle, né? O que seria esse tipo de coisa no Python, né? Bom, primeiro de tudo a gente precisa lembrar, né, do que foi visto nas aulas anteriores, que o interpretador, né, o computador, ele vai executando os comandos que você impõe para ele, assim que ele vai os encontrando no texto, tá? Ele vai os encontrando aqui no editor de programação, de código. Por exemplo, aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 prints, 4 escrevas na tela, né? Então, eu estou falando para o computador para ele escrever 4 coisas aqui para mim na tela. Como que ele vai fazer isso? Bom, ele vai fazer de acordo com a ordem que ele encontra estes comandos, tá? Ele vai encontrar primeiro esse print aqui, o primeiro print, então ele vai escrever na tela primeiro print, depois ele vai encontrar esse, ele vai escrever na tela segundo print, depois ele vai encontrar esse, vai escrever na tela terceiro print, até ele encontrar o último e vai escrever print final finalíssimo. Tá certo? Então ele vai ler o que eu escrevi para ele aqui na célula de código de cima para baixo, e conforme ele for lendo os comandos que eu dei para ele, ele vai executando. Certo? Então vamos testar aqui. Olha lá. Então, primeiro print. Foi o primeiro escreva que ele viu aqui. O primeiro comando de escrever na tela que ele viu. Segundo print, fazendo referência a este segundo print. Terceiro print, fazendo referência a este terceiro print. E o último print, né? Print final finalíssimo, fazendo referência a esse último print que aparece aqui no comando, tá? A ideia é que, mesmo envolvendo variáveis, né, nessas células de código, isso vai ser respeitado, tá bom? Não é só com print que isso acontece. A gente pode misturar atribuições, declarações de variáveis aqui, né, que a gente declarou x e o y, fizemos uma conta e aí a gente chama o print. Chamamos 2 prints aqui. O interpretador ele vai, primeiro de tudo, declarar o x, tá, como um valor 3. Só recapitulando, o x aqui vai ser um inteiro. Depois ele vai declarar o y como sendo 6.4, ou seja, o y vai ser um pseudo-real, um float. Depois ele vai fazer esta multiplicação aqui, e ao término dela ele vai declarar o z como sendo 3 vezes 6.4, ou seja, também vai dar um float, o z também vai ser float. Finalmente, ele vai apresentar essa mensagem na tela, o valor de z e aí ele coloca o conteúdo que está dentro da variável pseudo-real z. Depois ele vai apresentar o último print, isto é, aí ele coloca o valor que está contido aqui no x, o símbolo da divisão aqui, só para deixar uma questão estética bonitinho, mas ele não está interpretando isso aqui é só letra, tá bom? Ó, reparem que está entre aspas, ele não está fazendo conta nenhuma aqui. Coloca o y. E aí coloca um símbolo de igual, que não é atribuição, não é nada, porque isso aqui está dentro de um conteúdo textual. E coloca finalmente o valor de z. Tá certo? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai encontrando os comandos que a gente vai dando para ele, ele vai executando. Vamos ver. Ah lá.
Ele declarou as variáveis, fez a conta e apresentou na tela. Executou os comandos de escreva. Ó. O valor de Z é 19.2. Tem um ruidinho aqui, tá? A gente vai falar desse tipo de coisa em aulas futuras, esse tipo de ruído aqui. E ele apresentou o conteúdo do segundo print. Isto é, 3, ó, virou 3, porque é o que o X segura, mais texto, né? Aqui é um texto de um asterisco, no caso, né? Simbolizando a multiplicação. 6.4, que é o conteúdo de Y, igual, aí ele escreve igual na tela, Z. E aí ele coloca o conteúdo do Z, que é isso que a gente já viu aqui. Tá certo? Então, vamos supor que a gente queira controlar esse tipo de fluxo, que não necessariamente ele vai executando tudo que ele encontra. Pode ser, por exemplo, que em vez disso aqui ser uma multiplicação, isso fosse uma divisão, vamos supor. E pode ser que em vez de eu declarar aqui, eu peça para o usuário digitar. Por exemplo, int input, digite um número inteiro. Digite um número inteiro. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Digite um número inteiro. Eu vou digitar 5. Vamos ver. Beleza, ele faz a conta. Tudo certo. Ó. Ele mostrou o valor de Z é Z, que está aqui, que é X dividido por Y. Isto é, o valor de Z vai ser X, que é 3, dividido por Y, que eu digitei, que é 5. Tá bom? Então, vai ser 3 dividido por 5, que vai ser 0,6. Ele vai mostrar aqui. O valor de Z é 0,6. Isto é... e aqui eu precisaria mudar também o título, né? Só para o texto aqui, só para ficar bonitinho o texto, né? Deixa eu rodar de novo. Vamos lá. 5. Então, isso é 3 dividido por 5 é 0,6. Beleza. Quando o usuário se comporta e não digita nada que vai dar um erro, né, cabuloso, tudo bem. Agora, né, a gente pode fazer essa conta. Agora, supõe que eu peça de novo para o usuário digitar um número inteiro e ele faz alguma bagunça, dá algum regaço, digita 0, por exemplo. O que vai acontecer? Lá. Erro absurdo. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Ele vai tentar dividir x, que é 3, por y, que é 0, e ele vai encontrar esse erro, né? Porque esse tipo de coisa não está definido, e ele não vai dar prosseguimento, deixa quieto, ele não vai fazer nada. Então, imagine se tivesse uma forma da gente controlar o fluxo do código de forma que, se o usuário digitasse 0 aqui, eu não faria essas contas. Eu evitaria de fazer essas contas aqui, porque eu sei que vai dar alguma coisa errada, vai dar algum problema. E, ao mesmo tempo, eu poderia falar para o usuário, olha, não digita 0 não, a gente está fazendo uma divisão. Não faz isso não, digite outro número. Tá? A gente poderia acusar um erro, acusar o usuário que está cometendo um erro. Tá certo? Então, só vou deixar aqui como estava antes, mas a minha ideia é justamente introduzir esse tipo de coisa. A gente vai alterar o fluxo da programação aqui, de acordo com talvez a entrada do usuário ou de qualquer outra condição. Eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de verificação. Tudo bem? Bom, e como que a gente faz isso então? A gente faz isso com o que a gente chama de estrutura condicional, que no Python, na verdade em tudo quanto é linguagem de programação, isso daí faz parte de algoritmos e lógica, é o que a gente chama de estrutura sem então. Tá? Qual que é a ideia da estrutura sem então? Vamos supor que a gente tem alguns comandos, tá? Comando 1, comando 2, escritos na célula de código. E aí eu vou ter uma estrutura que vai fazer o seguinte. Aí eu vou dar uma condição, que nem a do exemplo lá. Se o y for diferente de 0,
Tá? Se o numerador de uma fração for diferente de 0, ou qualquer outra condição que vocês queiram colocar, então, aí a gente pode executar esses códigos aqui. E assim que ele acabar de executar esse código, se for o caso, né, se a condição for verdadeira, aí ele passa aqui para o comando 5. Se a condição não for verdadeira, ele já vai direto para o comando 5. Ele não vai fazer nada que tiver aqui dentro. Então, seria assim. O interpretador leria o comando 1, executaria o comando 1, leria o comando 2 e executaria o comando 2. Aí ele chegaria aqui nessa estrutura condicional. E ele ia fazer uma avaliação. Se a estrutura for verdadeira, então, aí ele vai ler e executar o comando 3, vai ler e executar o comando 4, e aí ele vai passar para o comando 5, vai ler e executá-lo. Entretanto, se a condição aqui for falsa, ele não vai executar nem o comando 3 e nem o comando 4. Ele vai pular direto para o comando 5. E como que eu controlo isso? Eu controlo isso com o que a gente chama de bloco identado de comando, que são esses espacinhos aqui. Ó. A gente coloca alguns espacinhos depois dessa estrutura que eu estou chamando de estrutura condicional. Tá bom? E como que a gente faria esse tipo de coisa no Python? Como que a gente chama de estrutura if, elif, else? Tá? Se a gente traduzir essa palavra, né, se, no sentido de condicional, né? Se isso, então aquilo, esse se é traduzido como if, tá bom? Para o inglês. É a tradução de se. Então, simplesmente, a gente usa a tradução de C para definir essa estrutura aqui no Python. E qual que é o código, qual que é a sintaxe dela para a gente utilizar no código? Ela vai ser o seguinte: if, aí eu vou dar uma expressão, que eu já vou explicar o que é a expressão booleana, mas é uma conferência de algo, tá? É uma condição para algo, por exemplo, se o número for diferente de 0, ou se ele for maior do que 0, ou se ele for menor do que 0, alguma coisa assim. E no Python, a gente não escreve o então, apesar que tem algumas linguagens que a gente escreve. Se vocês forem dar uma procurada na internet, vocês vão ver que na linguagem conhecida como Pascal ou Object Pascal, a gente escreve o então no inglês, que é then. Mas no Python, a gente não faz isso. A gente coloca os dois pontos. A gente coloca 2 pontos, que nada mais vai ser do que eu falar para o interpretador do Python que eu vou abrir um bloco de código. Tá bom? Ou seja, que o que vier depois aqui e tiver identado, tiver com esses espaços em brancos aqui, só vai ser executado se a minha condição for verdadeira. Certo? Essa é a estrutura, então, da condicional no Python. É if, para simbolizar o C. Aí eu vou escrever qual que vai ser a minha condição. Vou abrir o bloco de código referente a essa estrutura, a essa declaração. Colocar uma certa quantidade de espaços em branco para passar o bloco de códigos para frente aqui no texto, para representar que ele faz referência à estrutura. E aí eu vou colocando os meus códigos que eu faço questão que sejam executados apenas se a expressão for verdadeira. Tá bom? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, então. Veja bem. Nesse bloco de código aqui, eu fiz o seguinte. Declarei uma variável A como sendo 3, tá? Uma variável A inteira como sendo 3. Aí, print. Primeira mensagem antes da estrutura condicional. Estes dois comandos, eles vão ser executados de qualquer jeito, tá bom? O interpretador vai lê-los e executá-los de qualquer forma. Aí, ele vai topar com a estrutura condicional. Olha aqui. O if. Aqui vai ter a condição, que no caso é se A for maior do que 2, e aí ele abre o bloco de código. Neste caso aqui, o bloco de código são esses dois prints.
Porque eles têm essa quantidade de espaço em branco, passando, né, aqui para frente do texto. Então, o interpretador do Python interpreta que estes dois comandos, esses dois prints aqui, eles só serão executados se esta condicional aqui for verdadeira. Se o A for, de fato, maior do que 2. Se ele for, vamos supor, 1, se o A for 1, ele não vai entrar aqui. Ele vai vir direto para esse último print aqui. Este comando não está condicionado ao if, portanto, sempre será executado. E, de fato, esse comando aqui ele não tem nada a ver com esse if, justamente por ele não ter os bloquinhos de espaço em branco aqui, antes dele, tá bom? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. O A está valendo 3. A gente sabe que o A é maior do que 2, porque é 3. Então, ele vai executar este print, vai executar este print aqui também, vai executar esse daqui também. Ele vai, a gente fala que ele entra no if, né? Ele entra na estrutura, o interpretador, e vai executar o último aqui também. Vamos dar play para ver. Olha lá. Primeira mensagem antes da estrutura condicional. Ou seja, o interpretador leu e executou esse print aqui, ó. Primeira mensagem antes da estrutura condicional. Aí ele topa com a estrutura condicional e ele faz a validação. O A é maior do que 2? Opa, é 3? Ele é. Então, abre o bloco de código aqui com os 2 pontos e aí ele vai começar a executar o bloco de códigos. Print, o valor A satisfaz a expressão booleana, que no caso é 3, né? O valor 3 satisfaz a expressão booleana. Depois ele vai topar o outro print. Portanto, este bloco de código é executado. Portanto, este bloco de código é executado. E depois ele terminou a estrutura condicional, tá? Hora que o primeiro comando que ele topar, que não está identado, que não tem esse bloco de espaço em branco aqui, ele vai interpretar como não sendo pertencente a essa estrutura condicional, como se não tivesse nada a ver com ela. E, de fato, não tem. Então, ele vai executar de qualquer jeito. Este comando não está condicionado ao if, portanto, sempre será executado. Está na mão. Olha lá, este comando não está condicionado ao if, portanto, sempre será executado. Agora, vamos colocar um A. Vamos declarar um A como sendo 1, que eu sei que não é maior do que 2. Então, eu não quero que esses 2 blocos de código aqui sejam executados. Por quê? O que vai acontecer aqui? O A é igual a 1. Então, ele vai mostrar essa mensagem, claro, porque não tem nada a ver com a estrutura condicional. Aí ele passou para a estrutura condicional aqui. Se A é maior do que 2, e a gente sabe que não é, porque é 1, então, aí ele não vai printar nada, porque eu sei que não é. Então, ele já vai ignorar todo esse bloco de código que está identado aqui. Ele já passa para o próximo comando que não tem nada a ver com o if, que vai ser esse print aqui. Então, no fim das contas, ele vai ler só o primeiro e o último print. Vai ler e executar. Estes prints intermediários aqui, ele não vai ler nem executar. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos verificar. E, de fato, ó, primeira mensagem antes da estrutura condicional, que é desse print. E a última mensagem, este comando não está condicionado ao if, portanto, sempre será executado, que é referente a este print. Que nenhum dos dois tem nada a ver com a estrutura condicional. E como o aqui, né, a condição aqui não é verdadeira, nada dentro deste if, né, esse bloco aqui referente ao if não foi executado. Ok? Então, só deixando mais uma coisa clara, né, ainda com questão de sintaxe, né, que se não fizer assim, o Python não vai interpretar devidamente, é que a gente sempre tem que lembrar de deixar a mesma quantidade de espaço em branco para os blocos que estão fazendo referência ao if, tá bom? Se a gente colocar quantidades diferentes de espaço em branco, ele vai acusar um bug. Ele vai falar que não faz sentido para ele isso daqui. Vamos executar aqui para vocês verem o erro que dá. É exatamente o mesmo código do de cima, só que com números diferentes de espaços em brancos aqui. Olha lá. Indentação não esperada, ó, indentação esquisita. Ele está falando que a gente está colocando indentação errada. Se a gente alinhar os comandos, olha lá, todos os nossos problemas acabam.
certo? Então, deixa eu só deixar aqui como exemplo os números diferentes de espaço em branco para indentação, só pra, na hora de vocês irem estudar, perceberem que de fato vai dar um bug aqui. Tudo bem? Então, vocês viram que eu já comecei a usar algumas condicionais, né? Já coloquei uma condição aqui, né, de exemplo. E agora a gente vai ver como utilizar, quais são as condicionais que a gente pode utilizar no if, né? Eu vou apresentar as mais famosas, tá bom, gente? Tem outras, tem tipo de condicional que vocês não podem nem imaginar. Inclusive, a gente vai ver aqui no final do curso, condicional para verificar se um elemento está num conjunto, se ele não está, se uma string tem determinados caracteres, né? Se um texto tem determinados caracteres ou não, esse tipo de coisa. É feito de forma muito natural. Aqui a gente vai lidar só com as mais conhecidas de comparações numéricas, tá bom? Então vamos lá, por exemplo. Se eu quiser avaliar se, dado dois números, vamos supor x e y, se eu quiser saber se x é maior do que y, então eu tenho que escrever na minha condicional o seguinte, né? Eu vou colocar o if lá e aí a minha condicional vai virar se x é maior do que y, tá? Eu vou usar esse símbolo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Se eu quiser saber se x é menor do que y, então eu vou usar o sinal de menor. X é menor do que y. Agora, se eu quiser saber se x é maior ou igual a y, então eu tenho que escrever se o x é maior, coloco o símbolo de maior, ou igual, coloco o símbolo de igual, a y. Do mesmo modo, se eu quiser saber se x é menor ou igual a y, eu preciso colocar x é menor ou igual a y. Tá certo? E aqui a questão dos dois mais estranhos, né, menos natural da coisa, é quando eu quero saber se o x é diferente ou igual a y. Se ele for diferente, eu coloco o x é exclamação igual a y. A ideia aqui é que a exclamação, muitas vezes, inclusive em disciplinas de lógica, lógica tipo aquelas que a gente vê em filosofia, tá? Em geometria euclidiana, esse tipo de coisa, em demonstração. Muitas vezes a gente usa como símbolo de negação ou exclamação. Então aqui a ideia, né, de falar x é diferente de y é falar x não é igual a y, tá? X é não igual a y, ou seja, ele é diferente de y, tá certo? Então é uma negação da igualdade. Tudo bem? Por isso que eles usam esse símbolo aqui. E, do mesmo modo, a questão, se eu quiser verificar se x é igual a y, eu preciso usar dois iguais. Tá? Um símbolo de igual duplo. Por quê? Porque o símbolo de um igual só, no Python, eu uso para fazer declaração de variável. Tá bom? Como a gente viu nas outras aulas, a gente faz declaração de variável com o símbolo de igual. Quando eu quero declarar uma variável, eu preciso dar um exemplo para ela, né? Eu preciso começar ela com algum valor de exemplo do tipo que eu quero que ela assuma. Então eu coloco o igual para ela. Ou se eu quiser fazer alguma atribuição, eu vou ter que usar o sinal de igual. Para o interpretador não fazer confusão, definiu-se então que essa comparação aqui, para ver se dois valores são iguais, é feito com igual igual, com igual duplo. Belezinha? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Escreva um programa que instrua o usuário a digitar dois valores, A e B, e este programa deve apresentar ao usuário o resultado da divisão de A por B, apenas no caso de B ser diferente de zero. No caso de B ser igual a zero, então o usuário deve ser advertido sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que não tem muito como escapar, a gente vai ter que pedir para o usuário digitar esses dois valores A e B. Eu vou supor, inclusive, que esses valores são reais, tá? Então, vamos lá. A digitado vai ser igual input. Você vê, digite o valor de A. Tá. E no caso do B, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui.
B digitado vai ser igual input, digite o valor de B. Entretanto, a gente precisa lembrar que tudo que sai de um input é literal, é texto, certo? Lembram daquela videoaula do input? Então, eu preciso converter o A digitado com o comando float. Beleza? Porque eu vou supor que ele é um valor pseudo-real. Então, deixa eu alinhar aqui. Não precisa alinhar, viu? Essa parte da atribuição aqui. Eu alinho mais para deixar bonitinho. Tudo bem? Então, aqui eu fiz a conversão para real, uma vez que esse A digitado aqui vai ser um valor literal, vai ser um texto. Tudo bem? Mesmo que o cara digite um número, isso daqui vai ser um texto. Ele vai entender como sendo um valor textual. Aí eu faço a conversão para pseudo-real, para ponto flutuante, aqui para o A. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o B. Tudo certo? Então, o usuário vai digitar o valor de B aqui nesse B digitado. E aí eu vou fazer a conversão para float desse valor B digitado. Eu vou jogar aqui em B. Tá bom? O que o programa quer que a gente faça? Este programa deve apresentar ao usuário o resultado da divisão de A por B apenas no caso de B ser diferente de 0. No caso de B ser igual a 0, então o usuário deve ser advertido sobre isso. Então, primeiro de tudo, vamos pensar quando que a gente vai fazer a divisão de A por B e vai mostrar para o usuário. Somente no caso do B ser diferente de 0, tá? Então, vamos lá. Se o B é diferente de 0, então, na verdade, eu vou até colocar 0.0, né? Porque ele é um float. Então, deixa eu pôr mais uns espacinhos aqui. Vamos fazer o seguinte. C vai ser igual ao resultado da divisão de A por B. E eu vou mostrar na tela para o usuário. Print, vamos ver. O resultado da divisão de... Aí eu vou colocar o conteúdo de A por... Aí eu vou colocar o conteúdo de B. E aí eu vou colocar o conteúdo de C, que é de fato o resultado aqui da divisão. Tá certo? Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece por enquanto. Vamos executar. Digite o valor de A. Vamos ver. Vamos colocar 2. Digite o valor de B. Vamos colocar 4. O resultado da divisão de 2 por 4 é 0.5. Beleza. Vamos digitar o B igual a 0, então, para ver o que vira. Então, o A vai ser 2 de novo. E o B vai ser 0. Acabou. Acabou o programa. Ele não faz nada. Ó. Já era. Ele não entrou aqui. Tá? Por quê? Porque o B não é diferente de 0. Quando o B não é diferente de 0, então ele vai ser igual a 0. Então, ele não vai fazer nada aqui. Entretanto, o exercício pede também para que no caso de B ser igual a 0, então o usuário deve ser advertido sobre isso. Então, hora que acabar essa seção de código, a gente pode fazer o seguinte. Se B for igual a 0, faça o seguinte. Deixa eu pôr uns espacinhos aqui. Print. Bom, não é obrigatório, tá, gente? Mas eu vou colocar o mesmo tanto de espaço que eu coloquei no de cima, mais para fazer padrão, tá? Mas não é obrigatório, não. É obrigatório só o bloco de comandos dentro do mesmo if ter a mesma quantidade de espaço. Isso aqui não pode, ó. Mas agora, se for ifs diferentes, eu podia colocar menos ou mais, não faz diferença. É que eu gosto de deixar tudo com o mesmo valor de espaço aqui. Inclusive, eu aconselho vocês a fazer isso também. Então, acabou esse if aqui, ele vai acabar o programa se eu não fizer mais nada. Então, eu vou abrir outra estrutura condicional aqui para verificar se o valor de B é igual a 0. E no caso de C, aí eu vou apresentar uma mensagem para o usuário. Falar para ele não fazer mais isso. Não digite B como sendo 0.
Melhor, eu vou até colocar aqui, erro. Pronto. Em letras garrafais. Não faça mais isso. Então, vamos ver se deu certo. Digite o valor de A, 5. Digite o valor de B, 0. Olha lá, erro. Não digite B como sendo 0. Por que isso aconteceu? Bom, o B é igualzinho a 0, ele é 0. Tá bom? Eu digitei aqui o B como sendo 0, o B está valendo 0. Aí ele vai vir nesse if. Se B é diferente de 0, não. B é exatamente igual a 0, então ele vai ignorar esses dois blocos, não vai fazer nada com eles. Aí ele vai topar com esse outro if. Se B é igual a 0, opa, B é igual a 0. Então aí ele vai executar o que está acontecendo aqui no bloco de comandos dele, que é só esse print. Erro, não digite B como sendo 0. Tá certo? Então, essa é assim que a gente controla o fluxo da programação com essa estrutura condicional aqui, if. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Escreva um programa que instrua o usuário a digitar o nome completo do professor desta disciplina e que confira se o nome foi digitado corretamente. Então, qual que é a ideia? Eu vou precisar de um input, eu já deixei até resolvido aqui. Por exemplo, nome digitado vai ser igual input, né? Peça para o usuário digitar alguma coisa. Digite o nome do professor. Aí, se o nome digitado for igual a Rodrigo Colnago Contreiras, que é o meu nome, então, aí escreva na tela, o nome digitado está correto. Tá certo? Aí, uma vez que acabou dele fazer esse texto aqui, eu posso até colocar essa segunda estrutura condicional aqui, mesmo que o enunciado não peça tão claramente, mas eu posso colocar, para se o cara digitou errado, ele não ficar esperando alguma mensagem. Eu já escrevo para ele aqui, ó, o nome digitado está errado. Quando que ele vai fazer isso? Quando, né, se o nome digitado for diferente, e aí eu coloco o meu nome aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar o nome certo para ver o que acontece. Rodrigo Colnago Contreiras. Olha lá. O nome digitado está correto. Então, Rodrigo Colnago Contreiras, ele é o nome, de fato, o nome digitado é igual a Rodrigo Colnago Contreiras. Então, aí ele entrou nesse bloco de comando identado aqui, logo após o if, que no caso é só esse print, tá? Então, print, o nome digitado está correto. Agora, e se eu digitasse outra coisa? Será que ele entraria aqui nesse bloco? Vamos ver. Digite o nome do professor. Vamos colocar, sei lá, Chafundifórnio. O nome digitado está errado. O que aconteceu então? Digite o nome do professor, escrevi Chafundifórnio, o nome digitado é Chafundifórnio. Aí ele entrou nesse if. Ele veio fazer a validação aqui. O nome digitado é Chafundifórnio. Ele é igual a Rodrigo Colnago Contreiras? Não, não é igual. Então, ele não vai executar esse bloco de códigos. Então, ele vai continuar fazendo a varredura aqui nos comandos. Aí ele vai topar com esse aqui. Se o nome digitado for diferente de Rodrigo Colnago Contreiras, e de fato é, então, escreva na tela, o nome digitado está errado. O nome digitado está errado. Agora, reparem no seguinte. Se eu colocasse Rodrigo Colnago Contreiras e o S do meu nome Contreiras, ele não tivesse minúsculo, mas sim maiúsculo, o nome digitado está errado, tá bom? Então, ele faz a conferência também de acordo com o estado da letra aqui, tá? Ele é o que a gente chama de case sensitive, tá bom? Ele vê se ele faz diferença se a letra é maiúscula ou minúscula para ele, tá bom? Então, é isso daí. Se o nome tiver certo, ele vai entrar nesse bloco condicional aqui, no primeiro, e vai digitar. O nome digitado está certo. Aí ele vai bater aqui no segundo bloco condicional
E o nome digitado é igual a Rodrigo Nar Contreras, não é diferente. Então ele não vai executar este bloco de código. Vai acabar executando então só esse comando aqui. Agora, se o nome tiver diferente, então ele não vai ser igual. Então ele não vai entrar nesse if. Ele não vai executar os blocos de comando deste if. Ele vai pular para o próximo. Aí o nome digitado é diferente? É. Como o nome digitado é diferente, então aí ele vai entrar nesse bloco de código aqui. O nome digitado está errado. Do mesmo jeito, gente, do mesmo jeito que a gente faz esse tipo de coisa, para este, que a gente fez aqui para esse exemplo 2, a gente pode montar um sisteminha que autentique usuários em vamos supor, em um site, por exemplo, para fazer login ou alguma coisa do tipo, tá? Vamos supor que exista um sistema que tem um administrador cujos login e senhas são root ADM e a senha é PSS WRD, enfim, esse negócio aqui, tá bom? Então, escreva um programa que autentique o usuário desse sistema, apresentando na tela se o mesmo acertou ou errou o login e a senha. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que guardar na memória, em alguma variável, qual que é o nome verdadeiro e a senha verdadeira do usuário. Eu coloquei aqui, ó. O nome verdadeiro do usuário é root ADM. A senha verdadeira do usuário é esse PSSWRD, enfim, esse negócio aí. Aí eu vou pedir para o usuário digitar o nome e a senha. Tudo bem? Isso eu vou fazer por meio de um input e tudo bem, vai ser texto, a gente não precisa fazer nenhuma conversão, não faz mal. A gente não vai precisar fazer conta com esses nomes, tá? Então a gente também não precisa fazer conversão. E aí a gente faz o seguinte: se o nome digitado for igual ao nome do usuário, aí a gente printa na tela, o nome digitado está correto. Se o nome digitado for diferente do nome do usuário, aí a gente printa na tela, o nome digitado está errado. Aí o interpretador vai continuar lendo aqui os comandos e vai entrar neste bloco de comandos. Se a senha digitada for igual à senha do usuário, né? A senha que é a resposta desse input aqui, ela é igual à senha que eu tenho guardado aqui, vamos supor num banco de dados ou alguma coisa do tipo, que eu defini aqui, então a senha digitada está correta. Aí ele vai continuar. Repare, se a senha digitada for diferente da senha do usuário, então escreva na tela, a senha digitada está errada. Então vamos fazer um teste aqui, vamos executar. Vamos supor que eu vou colocar como login root ADM, que é o login de fato desse usuário, o root ADM. Agora, para senha, eu vou colocar Maria123 exclamação arroba. O nome digitado está correto, a senha digitada está errada. Geralmente, em sites, o pessoal faz uma coisa bem parecida com isso quando a gente erra o login. Eles falam, olha, você esqueceu sua senha, quer redefinir ela, alguma coisa do tipo, porque o nome do usuário está certo. O e-mail consta no banco, mas a senha está errada. Tá bom? Então, vamos fazer outra execução. Agora eu vou errar o nome de usuário. Vou colocar MMM. E a senha, aí eu vou colocar a senha correta, esse negócio aqui. Vamos lá. Opa, olha a mensagem que ele deu aqui. O nome digitado está errado, a senha digitada está correta. Tá bom? Agora vamos tentar acertar as duas coisas. O nome do usuário é root ADM e a senha é essa coisa aqui. Olha lá. O nome digitado está correto, a senha digitada está correta. Tudo bem? E a gente consegue controlar esses prints única e exclusivamente com os ifs. Beleza? Única e exclusivamente com estas comparações aqui. Certo? Então, uma coisa que vocês já devem ter reparado que vai ser muito útil
é a gente condicionar, por exemplo, 2 blocos de código. No sentido de ou um ou o outro vai ser executado. Na verdade, a gente já meio que já vem fazendo isso aqui, tá? A gente já fez isso nesses exemplos. Por exemplo, vamos considerar esses 2 ifs aqui. Essas 2 estruturas. Vocês concordam que ou a primeira ou a segunda apenas vai ser executada? Porque elas são negativas, ó. O nome digitado é igual ao nome do usuário? Se for, é óbvio que não vai ser diferente. O nome digitado não vai ser diferente. Então, se essa condição for verdadeira e esse print aqui for executado, é certeza que essa condição aqui vai ser falsa, porque o nome é igual. Então, isso aqui não vai acontecer. Esse print aqui não vai ser executado. Tá bom? Uma forma da gente contornar esse problema e não precisar colocar 2 ifs para isso, né, sempre levando em consideração a negativa, tendo que ficar escrevendo a negativa da comparação, é com o comando senão, né, a subestrutura senão, ou como a gente escreve ela no Python, que é exatamente a tradução de senão para este caso, que é else. Tá certo? Por isso que muitas vezes a estrutura condicional if ela é conhecida como if-else. Tá bom? Ou, dependendo da linguagem de programação, if, then, else. Que é se não, que é se, então, se não. Tá bom? É capaz que vocês encontrem esse tipo de nomenclatura nas literaturas especializadas aí. Então, vamos lá. Qual que seria a estrutura de controle neste caso? A gente teria uma série de comandos alheios, né, à estrutura, totalmente normal, declaração de variáveis, contas, etc. Aí a gente teria a abertura da estrutura condicional do mesmo jeito que a gente tinha antes. Se condição, então, e aí se essa condição for verdadeira, o comando 3 e o comando 4 vai ser executado. E agora, se não for, se não, aí ele já executa o 5 e o 6. O comando 5 e o comando 6. Certo? Então, eu tenho certeza que o comando 1 vai ser executado, o comando 2 vai ser executado e o comando 7 vai ser executado. Não nessa ordem. Não nessa ordem. Primeiro, ele vai, antes de executar o 7, ele vai ver a estrutura do C, tá? Só que na estrutura do C, eu não tenho certeza de qual bloco vai ser executado. Vai depender da condição. Se a condição for verdadeira, então o comando 3 e o comando 4 vai ser executado. Se não, se a condição aqui for falsa, então o comando 5 e o comando 6 vai ser executado. Vão ser executados. O comando 3 e o 4 não. Tá certo? Então, qual seria a estrutura da coisa, né, a sintaxe da coisa no bloco, no Python? Eu teria o if, do jeito que eu já tenho, if, aí eu teria uma condição aqui dentro, tá certo? Eu abriria, começaria a declaração de blocos do bloco de comando com os 2 pontos. Então, aí aqui eu coloco os comandos 1, comando 2, comando 3, enfim, os prints que eu quero, as atribuições, etc. E aí eu colocaria o se não, né? Caso contrário, caso essa expressão seja falsa, não seja verdadeira, aí eu abro a estrutura de definição de bloco de comando, também para o else, tá certo? Também para essa estrutura else, e aí eu colocaria os blocos referentes. Por exemplo, no caso da divisão por 0, eu poderia fazer, se o denominador for 0, escreva, olha, você não pode digitar o B sendo 0, senão vai dar erro na divisão. Se não, aí você pode fazer a conta. Tá certo? A gente não precisa abrir 2 ifs para fazer aquilo, que nem a gente fez nesse exemplo aqui, ó. A gente não precisaria fazer 2 ifs. A gente resolveria única e exclusivamente colocando um else aqui. Opa! Ixi, apertei o que não devia. Aí, colocando um else aqui. Pronto. Não precisaria abrir outro if, só colocando else. Perfeito? Então, deixa eu deixar
Eu vou deixar assim só na hora de vocês estudarem, mas para vocês acompanharem a evolução da coisa, mas fiquem sabendo que se a gente colocasse um else aqui, a gente já resolvia. E também, isso acontece nos outros exemplos que eu coloquei aqui, ó, porque eu sempre coloco a condição e depois a negativa dela. Tá certo? Então, em todas elas eu não precisaria fazer isso, era só colocar o else aqui. Tá certo? Fica de exercício aí, de tarefinha aí para vocês fazerem essa conversão em todos os exemplos. Tá bom? Então, continuando aqui. Aqui tem um outro exemplo. Vamos supor, então, que a gente tenha uma variável A e a gente vai avaliá-la na seguinte condição aqui. Se o A for maior do que 2, então, aí tem o bloco de comandos referente a isso. Ó, 2 prints no caso. Print, o valor A satisfaz a expressão booleana, satisfaz essa condição aqui. Portanto, este primeiro bloco de código é executado. Se não, se o A for menor ou igual a 2, né, se ele não for maior do que 2, então, aí temos o bloco de códigos referente a este senão. Tá bom? No caso do A não ser 2. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar o A igual a 3. Para o A igual a 3, esta condição aqui é verdadeira. Então, ele vai precisar executar estes 2 blocos de comando. Então, vamos lá. O valor 3 satisfaz a expressão booleana, portanto, este primeiro bloco de código é executado. Sim, ele topou esses 2 prints aqui e os executou. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar o A igual a 2. 2 não é maior do que 2. Então, ele vai vir aqui para o senão. Senão, o valor A não satisfaz a condição. Olha lá, o valor 2, né, que está contido no A, não satisfaz a expressão booleana. E o mesmo vai acontecer se eu colocar outros valores menores ou iguais a 2. Certo? Ou ele executa um bloco de código, ou ele executa o outro. Tá certo? E repare que também neste caso a gente pode colocar outros comandos alheios à estrutura condicional. Eu posso colocar esse daqui, ó. Este print é alheio à estrutura condicional. Vocês vão ver que de qualquer forma ele vai sempre ser executado. Ó. Se o A for menor ou igual a 2, ou se o A for maior do que 2, vai sempre ser executado. Ok? Então, posso ter comandos antes, posso ter comandos depois, que com certeza vão ser executados. E dentro da estrutura, o comando referente ao if, ele vai ser executado somente se a condição for verdadeira. Se não for, então o bloco de comandos referente ao else vai ser executado. Ok? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Escreva um programa que peça ao usuário para digitar um número real e que apresente na tela se este número é ou se não é igual a 0. Tá? É muito parecido com aquele que a gente fez no começo da aula, tá bom? Então aqui, número digitado literal, né? Vai ser um texto, tá? Tudo que sai do input é um texto. Digite um número real. Ele vai digitar, esse número digitado literal vai ser um texto. Então eu preciso fazer a conversão, que eu faço com float, né? Eu quero que ele seja um pseudo real. E eu vou devolver o resultado dessa conversão na variável número digitado real. Tá certo? Aí eu vou abrir a estrutura a estrutura condicional. Se o número digitado real for igual a 0, então print o número é igual a 0. Se não, print o número diferente de 0. Do mesmo modo, a gente pode fazer agora divisões com segurança de não dar nenhum erro. A gente pode fazer a avaliação quando a gente vai pedir números que vão estar envolvidos em divisão. A gente pode começar a fazer esse tipo de verificação.
se o número que vai entrar no denominador é diferente de 0. Tá certo? Se for igual a 0, a gente manda uma mensagem de erro. Se for diferente, aí a gente faz as contas. Tá certo? Aqui eu coloquei se o número é igual, mas tem a solução alternativa que você pode verificar se o número é diferente. Diferente de 0. Se for, você coloca o número é diferente de 0. Se não, o número é igual a 0. Ok? Além disso, a gente pode analisar uma série de condições. A gente não precisa sempre ficar preso em uma condição só e a sua negativa. Tá certo? A gente pode considerar quantas condições forem necessárias para o nosso código funcionar. Tá bom? A gente faz isso utilizando a estrutura senão se. Tá? Se uma condição, executa um bloco de código. Se não, se outra, executa o bloco de código. Se não, se outra, e assim por diante. A gente faz isso com a compressão de else if do Python, que vira elif. Tá? Por isso que, se vocês forem ver no começo da aula, eu chamei este conjunto de códigos de controle de if, elif, else. Tá bom? São as 3 palavrinhas reservadas para essa estrutura de controle aqui. Então vamos lá. Qual que é a ideia dela? A ideia dela é que a gente vai ter uma série de condições, não uma só. Então, aqui vai acontecer o seguinte. Eu vou ter um bloco de comandos, o bloco de comandos 1, que vai ser executado antes da estrutura. E eu vou ter um bloco de comandos, aqui eu chamei de n mais 3, que vai ser executado depois da estrutura. E eu tenho a estrutura. A estrutura é a seguinte. Se a condição 1 for verdadeira, então, aí executa o bloco de comandos 2. Se não, se ela não for verdadeira, mas se uma condição 2 for verdadeira, então executa o bloco de comandos 3. Se não, se a condição 3 for verdadeira, então executa o bloco de comandos 4 e assim por diante. Como que isso vai funcionar? A primeira vez que ele topar com uma condição verdadeira, ele vai executar o bloco de comandos referente a ela e acabou a estrutura condicional. Se nenhuma condição for verdadeira, se nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a n forem verdadeiras, então ele vai vir para o senão, que não tem nenhuma condição. Vai vir só para o else. E vai executar o bloco de comandos referente a esta situação. Ok? Então, como é que isso daí funcionaria na prática? O Python, como eu falei, ele tem essa estrutura elif, que é justamente para a gente considerar outras condicionais. Tá certo? Então, ficaria assim. O if, que a gente já tem. If, aí a gente vai colocar uma condição. Se essa condição for verdadeira, então, aí tem o bloco de comandos referente a ela. Se não, se, aí eu coloco outra condição. Se essa outra condição, já que a primeira não é verdade, se essa daqui for, então você executa o bloco de códigos 2. Essa estrutura elif, ela pode aparecer quantas vezes a gente quiser. Tá bom? Pode ter 3, 4 elifs aqui que não vai ter problema. Entretanto, se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, então executa o bloco de códigos 3. Tá certo? Então é isso. No caso, é certeza que um desses blocos aqui vai ser executado, mas a gente não sabe qual. Vai depender da condição. Se a primeira condição for verdadeira, vai ser o bloco de códigos 1. Se a segunda condição for verdadeira, vai ser o bloco de códigos 2. Se não, se nem a primeira nem a segunda for verdadeira, então vai ser o que sobra. Vai ser o bloco de códigos padrão. Vai ser só o else aqui, sem o elif. Bloco de códigos 3. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho duas variáveis, a e b. A igual a 0, b igual a 2. E aí eu vejo, se a for maior do que 2, então
ele vai executar esse bloco de códigos aqui e acabou. Se não, se o B for menor do que 2, aí ele vai executar esse bloco de códigos aqui e acabou. Se não, se nada do que foi visto aqui é verdade, então executa esse último bloco de códigos. Tá? Vamos ver então. A gente definiu aqui duas variáveis A e B, com A sendo 0 e o B sendo 2. Então, nem a primeira e nem a segunda condição são verdadeiras, ele vai ter que necessariamente executar o terceiro bloco de comando. Tá bom? Ele vai vir aqui para o else sem condição. Então, os valores 0 e 2 não satisfazem as expressões booleanas do if e do elif. Portanto, este último bloco é executado. Muito bem. Vamos colocar, então, o B como sendo 1. A gente ainda tem que o A não é maior do que 2, mas o B, ele é menor do que 2. Ele é 1. Então, a estrutura condicional vai executar os dois blocos de comando referentes a esta condição aqui, ao elif. Tá certo? Então, vamos lá. O valor 1 satisfaz a expressão booleana do elif. Portanto, este segundo bloco de código é executado. Então, o que está acontecendo aqui é que o interpretador ele entrou no bloco de códigos referente à estrutura que é verdadeira, que é o B menor do que 2. Agora, vamos colocar também que o A ele seja maior do que 2. Vamos colocar que ele seja 3. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai executar o primeiro bloco de comandos. Por quê? Porque esta estrutura aqui, esta condição aqui, o A maior do que 2, ela é verdadeira. Então, o interpretador ele vai executar estes dois prints e já vai sair da estrutura de condição, da estrutura condicional. Mesmo que o B seja menor do que 2 também, tá bom? Ele não vai ser executado. Esse bloco de comandos aqui não vai ser executado. Porque o interpretador encontrou a de cima primeiro, o A maior do que 2. Então, este foi o único bloco que foi executado. Os outros blocos foram ignorados pelo interpretador. Ok? Então, é sempre assim. Eu posso ter um if, o elif, eu posso até ter mais elifs aqui, tá? Não precisa ter um só, pode ter quantos a gente quiser. Vamos supor, se o B for igual a 2... Ou, finalmente, se, não sei, o A for igual a 2, por exemplo. Posso colocar quantas a gente quiser. Tá certo? Vamos, inclusive, fazer isso. Vamos colocar o A como sendo 2. Vamos ver. Essa condição não vai ser verdadeira. Aí, essa daqui vai porque o B está 1. Então, vamos colocar o B como sendo 3. 3 é menor do que 2? Não. Então, essa condição não é verdadeira, essa condição não é verdadeira, essa condição não é verdadeira, esta condição é verdadeira. Então, ele vai executar somente este bloco de comando aqui. Vamos colocar o A. O valor 2 satisfaz a expressão booleana do elif. Portanto, aqui não é segundo, né? Vou colocar terceiro. Terceiro. Só para deixar bonitinho, não que isso faça diferença no código. Quarto bloco. Então, ele entrou no quarto bloco. Tá certo? A igual a 2, sim, ele entrou no quarto bloco. Tudo bem? E se o B fosse 2? Se o B fosse 2, ele entraria no terceiro bloco, porque essa condição aqui, ela é verdadeira e está acima da condição do A igual a 2, que também é verdadeira. Então, ele entraria no terceiro bloco. Olha lá. Ele executou o terceiro bloco. Além disso, se nenhuma dessas condições fossem verdadeiras, vamos colocar 2.1, 2.8. Então, ele ia acabar entrando... 2.1 é maior do que 2. Então, vamos colocar A igual a 1. Olha lá. Ele ia acabar entrando no else, né? Já que nada aqui é verdadeiro, ele ia acabar entrando no último bloco de comandos e executando somente ele, tá? Então, os valores 1 e 2.8 não satisfazem as expressões do if e do elif, portanto, este último bloco é executado. Ok? Então, aqui também tem
um exemplo parecido, tá? Que a gente tem dois elifs. E mais, que nem eu falei para vocês, a gente pode ter quantos a gente quiser. Aqui no caso, nem o A é maior do que 2, nem o B é menor do que 2, mas sim o A mais 3 é maior do que 3. Então ele vai executar o terceiro bloco de comandos aqui. Vamos lá. Olha lá. O valor 4 satisfaz a expressão booleana segundo elif, portanto, este terceiro bloco de códigos é executado. Tá certo? Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Escreva um programa que instrua o usuário a digitar um número inteiro e que escreva na tela se este número é positivo, negativo ou neutro. Então vamos lá. O usuário vai precisar digitar um número inteiro, certo? Então, vamos colocar valor digitado. Vai ser igual. A gente vai precisar de um input. E a gente vai ter que pedir para o usuário digitar um número inteiro. Então, digite um número inteiro. Bora lá. Tá, e a gente vai supor que o usuário não vai fazer bagunça, ele vai mesmo digitar um número inteiro. Então, a gente pode colocar número inteiro, ou número digitado, que seja. Vamos fazer uma conversão para inteiro, que é usando essa função int. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no nome, tá? Ele vai pegar o texto do número digitado e vai jogar aqui, valor digitado. Aí eu vou fazer a conversão do valor digitado e ele vai jogar, né? Vai jogar dentro desta variável número inteiro. Então, esse número inteiro está sendo declarado aqui nessa conversão. O que a gente precisa fazer? A gente precisa escrever na tela se este número é positivo, se ele é negativo ou se ele é neutro. Então vamos lá. O que define o número ser positivo, negativo ou neutro? Se o número inteiro for maior do que 0, então, deixa eu dar um espacinho aqui, print. O número digitado é positivo, tá? Se não, se, ou seja, elif, né? O número inteiro for menor do que 0, então escreva na tela o número digitado é negativo. E aí eu posso colocar o seguinte, se não é o único e exclusivo caso do número digitado ser igual a 0, tá? Então, vamos colocar aqui, print. A gente pode até falar, 0 é considerado neutro. Ou melhor, né? Considerado não, é definido como neutro. 0 é definido como neutro. Então, vamos fazer um teste. Vamos lá, digite um número inteiro. Vamos colocar 2. O número digitado é positivo. Olha lá, é positivo. Vamos fazer outro teste. O que isso quer dizer? Eu digitei o 2 como texto, aí ele converteu o 2 como texto para um número, e aí ele entrou na estrutura condicional aqui. Se o número inteiro é maior do que 0, sim. O número que eu digitei foi 2, então é maior que 0. Então ele vai executar esse bloco de comando aqui e vai esquecer o restante da estrutura condicional. Então foi o que aconteceu. Ó. 2 é positivo? Sim. Então, o número digitado é positivo. Acabou. Vamos fazer outro teste para o número negativo. Digite um número inteiro. -3. O número digitado é negativo. Por que isso aconteceu? Então, digitei o -3 como sendo um texto. Ele armazenou nessa variável. Depois, ele converteu essa variável para um inteiro, devolvendo aqui no número inteiro. Entrou aqui na estrutura condicional. O número inteiro, no caso -3, é maior do que 0? Não. Então, passa para a próxima condição. Chegou aqui, elif. Se não, se o número inteiro for menor do que 0, ele é menor do que 0? É -3. Então, executa esse bloco de código aqui. Print, o número digitado é negativo. Agora, vamos fazer o teste, e aí acabou, não faz mais nada. Agora, vamos fazer o teste, se eu digitar o 0, o que acontece? 0 é definido como neutro, tá? Então,
o zero não é maior do que zero, não é menor do que zero, ele é exatamente igual a zero, tá? Então, que é nenhuma das alternativas aqui de cima. Quando isso acontece, eu escrevo na tela zero definido como neutro. Às vezes o Colab ele dá uns bugs de ficar colocando essas listrinhas vermelhas aqui embaixo, mas vocês não se preocupem não, tá? Se quando vocês executaram ele não deu nenhum erro, pode ficar sossegado. Que é porque não tem erro não, ele só deu esse bugzinho aqui de ficar riscando de vermelho. Então vamos passar para o exemplo 6. Escreva um programa que, dada a equação quadrática ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero e a, b e c, valores reais fornecidos pelo usuário, apresente o número de raízes e quais são essas raízes. Então, eu vou ter que fazer um código que permita ao usuário digitar um valor de a, um valor de b, um valor de c, sendo que o a tem que ser diferente de zero. Tá? Mas essa verificação aqui eu não vou fazer não, fica para vocês de exercício, tá bom? Que a gente já brincou bastante com isso. Então ele vai digitar valores a, b e c, eu já vou supor que o a é diferente de zero, que são valores reais, e aí ele vai querer a resposta, né, desta equação quadrática aqui, que é dada pela fórmula de Bhaskara. Beleza? Só que acontece que a gente precisa lembrar que no caso da fórmula de Bhaskara, não é sempre que a equação vai ter duas raízes. Pode ser que ela tenha uma só, pode ser que ela tenha duas, mas também pode ser que ela não tenha nenhuma. Tá certo? Então a gente tem 3 situações aqui que a gente vai ter que avaliar o que a gente vai fazer. E isso é avaliado através do valor que tem dentro da raiz aqui dessa formulinha, que é o que a gente chama de delta. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, a digitado vai ser igual input. Digite o valor de a. Vai lá. Depois que o usuário digitar, eu preciso fazer a conversão. Então, a vai ser igual a float a. Vai ser igual a float a. Beleza, converti. Então, eu vou precisar fazer isso com A, com B e com C. Então, já dei uns Ctrl V maroto aqui. Com B. Opa. E com C. Então, pronto. Ele está pedindo o valor de A, o valor de B e o valor de C. Tá certo? O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que analisar o delta desta equação. Então, vamos calcular o delta. Qual que é o delta? Delta vai ser igual a b², ou b vezes b, ou b vezes 2, que é como que o Python faz exponenciação. Beleza? Aí vocês coloquem o que vocês quiserem. Eu vou deixar b vezes b, que eu acho mais intuitivo. Menos 4 vezes a vezes c. Este é o delta. Tudo bem? Então, o que a gente vai precisar fazer? Ixi, mas essas janelinhas tão chatas hoje, aí. Agora a gente vai ter que avaliar esse delta. Se o delta for igual a zero, então a gente não tem nem... For igual a zero, não. Desculpa. For menor do que zero, então a gente não tem nem o que fazer. A gente só printa na tela a equação em questão. A equação em questão não possui raízes reais. Pronto. A equação em questão não possui raízes reais. Se não se o delta for igual a zero, então a gente vai ter uma raiz só, vou chamar de x, que vai ser igual. Vamos supor que o delta é zero. Então, quando o delta aqui é zero, essa raiz aqui desaparece, né? É zero, não faz mais diferença. Então, vai ser só uma raiz, que vai ser menos b sobre 2a. Tá certo? Então, menos b sobre... E aí eu preciso colocar o parênteses 2 vezes a. Tá? Para garantir a ordem de precedência da coisa aqui, porque se eu não colocar o parênteses, ele vai fazer só b dividido por 2, e aí vezes a.
Tá certo? Agora aqui não, aqui é 2 vezes A dentro do parênteses. Aí, a hora que ele acabar de fazer isso, ele faz essa divisão de menos B sobre isso. E aí, agora a gente já está calculado a raiz da equação. Então, print. A equação possui apenas uma raiz, que no caso é... E aí a gente coloca aqui a raiz x. Belezinha? Então, se não for nenhum desses dois casos aí, então quer dizer que o delta é maior do que zero. Se o delta é maior do que zero, então a gente tem duas soluções. Vamos lá. x1, que vai ser igual menos b mais a raiz. Eu gosto muito de fazer ela assim, ó. O valor elevado a 0,5. Tá bom? Essa é uma forma muito fácil da gente fazer a raiz. E aí o delta, raiz de delta, dividido, mais uma vez, por 2 vezes A. E o x2 vai ser muito parecido, vai ser exatamente isso com o sinal trocado. Ok? Vamos colocar aqui um printzinho então. Print. A equação possui duas raízes. Aí não tem acento, raízes. Duas raízes. Aí eu vou colocar aqui x1 e x2. Certo? Então, x1 e x2. E é isso. Vamos fazer um teste aqui, então. Vamos pensar aqui em algumas equações do segundo grau para teste. Vamos ver. x². Aí vamos supor na que tem duas... o 1 e o 2, vamos supor. Aí a soma vai ser 3, então... menos 3x mais 2 igual a 0. Essa daqui eu sei que tem duas. Vamos pensar em uma que não tem nenhuma. Que vai ser x² sem x² mais... mais x, será? É mais x mais 1000. Pronto. Essa daqui eu também sei que não... Essa daqui eu também sei que vai... Essa daqui não vai ter raiz, no caso. Ou se for uma que vai ter uma raiz só. Vamos pensar. Uma que tem uma raiz só. x². Vamos supor que seja só uma raiz. Então, 1 mais 1 vai ser 2. Então, menos 2x. 1 e 1 mais 1. Então, essa daqui vai ter só o 1. Isso daqui igual a 0. Pronto. Então, essa daqui tem duas raízes. Essa daqui vai ter uma raiz. E essa daqui não tem nenhuma, zero raiz. Vamos fazer os testes lá. A primeira, o A vai ser 1, o B vai ser menos 3 e o C vai ser 2. Então, 1 menos 3 e 2. Bom, pessoal, eu precisei fazer uma edição aqui. Tinha um errinho de digitação. Em vez de estar o float A digitado, que é o valor digitado aqui para o usuário, eu tinha colocado float A. Aí tinha dado um bug aí na hora que eu fui testar as raízes da solução, mas eu já arrumei, tá? Então aqui na entrada tava float A, aqui float B, float C, mas não é isso, tá? A conversão tem que ser feita sobre o valor digitado, tá bom? Então, uma vez que eu digitei essa variável aqui A digitada, eu tenho que fazer a conversão para real dela e jogar no A. A mesma coisa para o B, a mesma coisa para o C. Tá certo? Então agora vamos fazer o teste lá. O A valendo 1, o B valendo menos 3 e o C valendo 2. Vamos lá. Deixa eu executar aqui. O A valendo 1, o B valendo menos 3 e o C valendo 2. Então a equação possui duas raízes, que no caso é 2 e 1. Tá bom? Realmente, a gente fez para isso, né? É o 2 e o 1. Agora, essa daqui vai ter que ter uma raiz só, que vai ser o 1. Que vai ser o A igual a 1, o B igual a menos 2 e o C igual a 1. Então, vamos lá. A igual a 1, B igual a menos 2.
Ixi, digitei errado. Espera aí. A igual a 1, o B igual a menos 2 e o C igual a 1. Então, a equação possui apenas uma raiz, que no caso é 1. Tá? Então, realmente, a gente tem aqui uma raiz só. E agora vamos fazer o teste para esse caso aqui que não tem nenhuma raiz. Vamos ver. O A valendo 100, o B valendo 1 e o C valendo 1000. Então, 100, 1 e 1000. A equação em questão não possui raízes reais. Tá certo? Então, seguindo esse desenvolvimento nosso aqui, a gente já conseguiu fazer um programinha que calcule as raízes de uma equação quadrática. Tudo bem? Se eu quisesse considerar aquela história de validar se o A é diferente de zero ou não, uma coisa que eu poderia fazer aqui é o seguinte: depois que o usuário digitou o A, eu poderia fazer assim, colocar um if aqui. Se o A for diferente de zero, então faça todo o resto. Aí eu ia colocar tudo que eu digitei como sendo um bloco identado deste if. Eu ia passar ele aqui para frente. Tá bom? Todo o resto. Se não, não vale a pena continuar. Aí eu ia colocar aqui. Se não, aí você só mostra uma mensagem de print. O valor de A não pode ser zero. Tudo bem? Então, se fosse o caso de fazer a validação também, para a questão do A, a gente só faria isso. Beleza? Eu vou deixar escrito, inclusive, desse jeito mais complexo, mas se surgir alguma dúvida na hora que vocês forem estudar, vocês podem me chamar. Tudo bem? Então, vamos partir para o próximo aqui. Exemplo 7. Escreva um programa que instrua o usuário a digitar um valor inteiro e que apresente na tela se este número é par ou ímpar. Bom, a gente precisa deixar claro aqui um operador novo, tá bom? Que eu não comentei com vocês, que eu estou apresentando agora e que ele é muito útil. É o operador que determina o resto da divisão entre duas variáveis. Vamos supor que eu tenho uma variável A e uma variável B. Se eu quiser definir qual que é o resto da divisão de A por B, eu vou ter que usar este operador aqui, que é o porcentagem. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que é o resto da divisão de 16 por 3, que a gente sabe que é 1, tá? Porque 15 é divisível por 3, o 16 sobra 1. Então, a gente teria que fazer o seguinte, definir um R resto, que vai ser igual a A, que é o 16, o operador e o B. Que quer dizer, então, qual que é o resto, o que ele calcula? O resto da divisão de A por B. Então, o R precisa ser 1, neste caso. Tá bom? O resto da divisão de 16 por 3 é 1. Beleza? Vamos supor que, em vez do B ser 3, ele é 8. Então, 16 dividido por 8 dá resto 0. Então, o resto vai ser 0. Olha lá. 16 por 8 é 0. Ok? Então, este operador aqui é muito útil nas nossas aplicações, viu? É muito possível que vocês vão acabar usando em algum momento aí dos problemas de vocês. Tá, então voltando ao exercício, ele quer que a gente instrua o usuário a digitar um valor inteiro e apresenta na tela se esse número é par ou ímpar. Então é o seguinte, vamos lá. Então, para a gente resolver esse exercício aqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do seguinte. Vamos pedir para o usuário, para ele digitar um número inteiro para a gente. E digitado vai ser input. Digite um valor inteiro. É assim, gente, é sempre bom a gente colocar uma mensagem para o usuário, tá?
A gente sempre tem que tentar instruir ao máximo o usuário a fazer o que a gente quer. Porque mesmo instruindo, às vezes eles acabam não fazendo o que a gente quer. Com toda a instrução que o seu programa vai dar para ele ainda vai fazer alguma burrada. Pode ter certeza. Então é sempre uma boa prática dar uma boa mensagem para o usuário, para o que ele deve ou não fazer no seu código. Tá bom? Bom, então, uma vez que ele digitou, a gente sabe que a resposta dos inputs são sempre literais. Então, a gente precisa converter para inteiro. Tá certo? E aí, a ideia aqui é a seguinte. Vamos calcular o resto da divisão do valor digitado pelo usuário por 2. Se este valor, se este R for 0, então quer dizer que o valor digitado é par. Se não, se o resto não for 0, então o valor digitado é ímpar. Tá certo? Essa é a definição de par e ímpar. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se eu digitar 2, o que vai acontecer? O valor digitado é par. Se eu digitar 1, o valor digitado é ímpar. Ok? Então, esta é a ideia da coisa aqui, da gente utilizar esse operador. Eu quis deixar esse exercício aqui porque ele é muito clássico e este tipo de operação aqui vocês com certeza vão usar em algum momento, tá bom? Por isso que é importante saber. Então, vamos lá. Tá. Vocês repararam que eu venho falando desde o começo da aula dessa história de expressão booleana. A expressão booleana, se ela é verdadeira ou falsa, é sempre o resultado de alguma comparação. Tá bom? Aquelas comparações que eu coloco na estrutura condicional, né? X é maior do que Y, X é igual a Y. E esse tipo de comparação sempre vai estar associado a uma variável que a gente chama de booleana. Que ou ela é verdadeira, né? Que a tradução para o inglês é true, ou ela é falsa, que a tradução para o inglês é false. Tá certo? E assim, como toda boa condição filosófica, né, que está associado a algo ser verdadeiro ou não, a gente pode fazer combinações, que eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento do curso, principalmente para demonstrar alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho duas expressões que são verdadeiras, uma é verdadeira e a outra também é verdadeira, então eu vou ter um resultado que é verdadeiro. Agora, se eu tiver uma condição que é verdadeira e a outra for falsa, então não adianta, porque eu preciso que as duas sejam verdadeiras. Tá? Então, uma verdadeira e uma falsa acaba sendo uma condição falsa. Uma falsa e uma verdadeira é a mesma coisa. Eu preciso que as duas sejam verdadeiras. E se for as duas falsas, piorou. Tá bom? Também vai ser falso. Então, no caso de eu estar comparando duas expressões, ela só vai ser verdadeira quando eu tiver as duas verdadeiras. E essa comparação com E, né, que eu faço com a estrutura E, eu faço no Python com a sua tradução em inglês, que é AND. Do mesmo modo, eu posso fazer esse tipo de comparação com o OR, o nosso OR, que do inglês OR, que é a palavra reservada no Python. A gente pode comparar duas estruturas booleanas, né, duas condições, com o OR. Tá certo? Então, e como que a gente faz esse tipo de comparação? Né? Só relembrando. Se as duas comparações, né, se as duas expressões forem verdadeiras, então a condição vai ser verdadeira, vai ser true. Se eu tiver uma verdadeira e uma falsa, já tá bom, porque uma das duas sendo verdadeira já tá bom. Certo? A mesma coisa, se eu tiver uma falsa e uma verdadeira, também tá bom, é verdade, é verdadeiro. Eu não preciso que as duas sejam verdadeiras. Uma só sendo verdade já tá bom. Ou é uma ou é outra. O único caso em que o ou não vai me resultar numa comparação verdadeira é no caso em que tudo é falso. Todas essas expressões aqui, essas condições são falsas. Tá certo?
Então, por exemplo, como que eu uso isso nas estruturas condicionais? Vamos supor que eu tenha definido duas variáveis, x e y, x igual a 3, y igual a 7, e aí a gente vai fazer a seguinte comparação. Qual que vai ser minha condição? Eu quero que o x seja maior ou igual a 0, tá? Seja não negativo, e eu quero que o y seja menor ou igual a 10. Ele só vai executar este bloco aqui se as duas condições unidas pelo conectivo e forem verdadeiras. É a única forma que ele vai entrar nesse print aqui. Se uma das duas não for verdade, ele não vai entrar. E aí ele já vai direto para o senão aqui, para o else. Beleza? Ele vai executar este comando aqui. Nessa outra estrutura, ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se o x é positivo ou se o y é menor do que 5. Então, uma das duas sendo verdade, ele já vai entrar nesse print aqui. Beleza? Então, vamos fazer um teste. O x vale 3 e o y vale 7. Então, realmente, o x é maior ou igual a 0. E o y é menor ou igual a 10? Com certeza. Então, nessa estrutura condicional aqui, este print aqui vai ser executado. Sem dúvida, esse print aqui vai ser executado. E este segundo? Vamos ver essa segunda estrutura condicional aqui. O x ele é maior ou igual a 0? Ele é, porque ele é 3. E já tá bom, porque aqui tem um ou, ó. O que vem depois, se a primeira já é verdade, não faz muita diferença. Porque o ou ele precisa que só uma das duas seja verdadeira. Tá certo? Tanto é que o y ser menor do que 5 não é verdade, o y é 7. Mas de todo jeito, ele vai executar este comando aqui, porque o x ele é maior ou igual a 0. Tá bom? Então, ele vai executar, as duas condições foram satisfeitas e pelo menos uma das duas condições foi satisfeita. Vamos ver. Olha lá, as duas condições foram satisfeitas, pelo menos uma das duas condições foi satisfeita. Agora, vamos fazer o teste. Vamos colocar o x como sendo menos 1. Se o x for menos 1, ele já vai quebrar essa condição aqui. Ele não vai ser mais maior ou igual a 0. Então, como eu preciso que as duas condições sejam verdadeiras com o conectivo e, então ele já não vai mais executar esse print, ele já vai passar para o próximo. Já vai passar para o se não, quer dizer. Então, ele vai executar isso aqui. Pelo menos uma das duas condições não foi satisfeita. E nesse caso aqui, o x é maior ou igual a 0? Não, não é. Ele é menos 1. Ou o y é menor do que 5? Também não. Então, como nenhuma das duas condições foram verificadas, mesmo que eu tenha o conectivo ou, isso daqui vai continuar sendo uma condição falsa. Tá bom? Eu conectei duas comparações aqui, mas as duas são falsas. Então, ele não vai executar este comando print aqui. Ele vai passar para o segundo, para o bloco do else aqui. Nenhuma das duas condições foi satisfeita. Então, vamos ver. Pelo menos uma das duas condições não foi satisfeita, que é o print do else que eu falei. E aqui, nenhuma das duas condições foi satisfeita, que é o print da segunda estrutura condicional aqui referente ao else. Tá bom? Então, vamos lá. Escreva um programa que instrua um usuário a digitar o número real e que escreva na tela se este número pertence ao intervalo 0, 1. Sem o 0 e com o 1. Então, gente, é o seguinte. Vamos supor que a gente tem esse intervalo aqui, o intervalo 0, 1. E como que a gente faz para saber se um dado valor x está dentro desse intervalo ou não? O que a gente faz? Primeiro, a gente vai ter que fazer essa comparação. A gente vai ter que ver se ele é estritamente maior do que 0. Se ele é estritamente maior do que 0. Tá? Vocês lembram dessas comparações aqui do ensino médio? Se for maior do que 0, se ele for totalmente maior do que 0, então quer dizer que ele está nessa retinha para cá, que ele está nesse rumo aqui. Só que o que pode acontecer é que ele extravasa o 1. Ele vai cair lá para o 2, para o 3. Só que eu não quero que isso aconteça. Então, o x tem que ser maior do que 0 e
o x também tem que ser menor ou igual a 1. Ele pode estar no máximo aqui. Beleza? E vocês concordam que eu preciso usar as duas comparações para determinar se o x está ou não no intervalo, tá certo? Eu preciso das duas. Tanto essa daqui, para delimitar um intervalo inferior para o x, tanto dessa daqui, para eu delimitar um intervalo superior. Se eu juntar essas duas condições, eu tenho o intervalo x, o intervalo entre 0 e 1, não contendo 0, mas contendo 1. Ok? Então, vamos escrever isso aqui. Vamos começar com o input. Vamos colocar aqui x digitado. Vai ser igual a input. Digite um valor real. E agora vamos calcular o x como sendo a conversão deste valor digitado para float. Então, a conversão deste valor digitado para float. Então, vamos ver. Se o x for estritamente maior do que 0, ele tem que estar para cima do 0, sem ser o 0. E o x for menor ou igual a 1, então, aí a gente vai dar uma mensagem para o usuário. Vamos falar. Print o valor. Aí a gente coloca o conteúdo do x. Está contido no intervalo. Está contido no intervalo. A gente pode até falar qual que é o intervalo. 0, 1. Pronto, no intervalo 0, 1. Se não, aí a gente põe os dois pontinhos. A gente mostra a mensagem. O valor digitado não está contido no intervalo. Bom, você também pode escrever, né? Não pertence ao intervalo, que eu acho que fica mais correto matematicamente. O valor x pertence ao intervalo, ou aqui não pertence ao intervalo. Não pertence ao intervalo. Pronto. Assim os matemáticos de plantão não ficam bravos comigo. Beleza, vamos fazer um teste. Digite um valor real. Vamos ver, vamos tentar um que está lá dentro. O 0,5. O valor meio pertence ao intervalo. Olha lá. Então, ele passou por essa condição aqui. O valor x pertence ao intervalo. Agora, vamos digitar um que não está lá. Com certeza não está lá. O 2. O 2 está para frente do 1, então ele não pode estar. O valor digitado não pertence ao intervalo. Vamos digitar agora algum valor antes do 0. Vamos colocar o menos 1. O valor digitado não pertence ao intervalo, tá? Então, ele não satisfaz alguma dessas duas condições, ele não está no intervalo. Vamos ver se o 0 está. O valor digitado não pertence ao intervalo. Por quê? Porque x tem que ser maior do que 0, não maior ou igual. E 1? 1 tá, vamos ver. Tem que estar. Tá lá, o valor 1 pertence ao intervalo. Beleza? Então, a ideia é essa. Vamos passar para o próximo exemplo aqui. O penúltimo exemplo. Escreva um programa que instrua o usuário a digitar os comprimentos dos 3 lados de um triângulo e que verifique se os 3 valores digitados formam um triângulo válido. E aí eu coloquei uma observação aqui, que é a desigualdade triangular, gente. Dado 3 lados de um triângulo, estes lados precisam cumprir a desigualdade triangular. Senão, isso não é um triângulo válido, tá certo? Por exemplo, aqui. Aqui, a gente vai ter este triângulo aqui. Ele não é um triângulo válido. Por quê? Porque 2 de seus lados, quando somados, não dá o tamanho do maior. Os 2 menores lados, quando somados o comprimento, não vai dar o tamanho do maior. É como se eu fosse juntar essas retinhas aqui, as que são pequenas, elas não conseguem fechar o triângulo. Tá vendo? Sobra esse espaço.
Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O que deve acontecer para eu formar um triângulo válido é o seguinte. Eu preciso que sobre espaço entre as retinhas, tá bom? Eu preciso conseguir juntar elas de forma que eu tenho que subir aqui, ó. Ou seja, quando que isso daí acontece? Quando a cada dois lados que eu pegar do triângulo, eu ter certeza que eu somando estes dois, esse valor vai ser maior do que o valor maior. Tá certo? Então, eu peguei os dois menores lados e somei. O valor dessa soma aqui tem que ser maior do que a do menor. Como eu não sei quais são os maiores e os menores lados, eu vou ter que testar com todos. Então, a cada dois lados do triângulo aqui somados, né, as medidas de dois lados dos triângulos somados, tem que ser maior do que a outra medida. Então, só recapitulando, o que a gente vai ter que conferir? A gente vai ter que ter um if lá, que ele faz o seguinte. Hora que eu comparar o lado x com o lado y, né, se eu somar esses dois lados, essa soma tem que ser maior do que o lado z. Se eu pegar o lado y e o lado z e somar, essa soma tem que ser maior do que o lado x, com certeza. E se eu somar o lado x com o lado z, essa soma tem que ser maior do que o lado y. Tá certo? Isso tem que acontecer em qualquer triângulo válido. Beleza? Porque senão a gente vai cair num problema desse daqui, do triângulo não válido. Vocês reparem aqui que isso sempre acontece no triângulo válido. Estes dois valores aqui de medida tem que ser maior do que esse valor aqui. Estes dois valores de medida são evidentemente maiores, quando somados, do que esse valor aqui. E quando eu somar, por exemplo, esses dois valores aqui, eles com certeza vão ser maior do que o vermelho. Tá bom? Então, cada dois lados somados tem que ser maior do que o lado restante. Para que não aconteça uma coisa dessas. Tá bom? Então, vamos colocar isso daí no código. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos pedir para o usuário digitar os valores dos lados, né? Vamos lá. Colocar A igual a o input, ou melhor, A digitado, né? A digitado vai ser igual a input. Digite A. E aí eu vou fazer a conversão. A vai ser igual a float, né? Converter para pseudo real o A digitado. Uma vez que a resposta do input é sempre literal. E eu vou fazer isso também para o B e para o C. Tá bom? Esses Ctrl+C, Ctrl+V são meio perigosos no código, viu? Então a gente tem sempre que ficar esperto. Olha lá, olha eu errando aqui, colocando C em tudo. Tem que ficar esperto. Olha lá. Então, digite o A, faça a conversão do A. Digite o B, faça a conversão do B. Digite o C, faça a conversão do C. Tá bom? Temos aqui três lados. Qual que é a verificação, então? Se A mais B for maior do que C e A mais C for maior do que B e B mais C for maior do que A, então a gente pode printar o triângulo é válido. Com certeza. Se não, a gente pode printar o triângulo. Opa. Apertei alguma coisa que não devia aqui. O triângulo é inválido. Ou melhor, é não válido. O triângulo é não válido. Tá bom? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos voltar lá para o desenho e vamos pensar um triângulo que não dá certo. Se o y for, vamos supor, 30 e o x e o z for 1, então isso daqui vai dar problema. Então, vamos fazer o teste aqui. Então, vamos lá. Para o A, vamos colocar 1. Para o B, vamos colocar 1. E para o C, vamos colocar 30. Mas não precisava, vamos colocar 3.
3 já vai dar certo. Olha lá, o triângulo não é válido. Agora, um triângulo que a gente sabe que é válido, desde o ensino médio, é o triângulo 3, 4, 5. Então, pronto, o triângulo é válido. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o último exemplo aqui. Inscreva um programa que instrua o usuário a digitar os comprimentos dos 3 lados de um triângulo. Suponhando que o triângulo digitado seja válido, aqui é a mesma coisa, né? A gente pode fazer uma verificação, né, se esse triângulo é válido, mas eu vou deixar isso só para o final. E se for válido, aí a gente faz o resto. Tá bom? Mas vamos deixar isso daí só para o final. Verifique se o triângulo digitado é um triângulo escaleno, isósceles ou equilátero. Então vamos lá. Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesses valores, A digitado, B digitado, C digitado, porque a gente vai precisar de três comprimentos de triângulo aí. Então, digite A, digite B, digite C. E agora vamos ver se o triângulo vai ser escaleno, isósceles ou equilátero. Então, vamos lá. Quando que o triângulo ele é escaleno? Quando ele tem todos os lados diferentes, tá? Então, quando o A for diferente do B e o A for diferente do C e o B for diferente do C. Neste caso, a gente tem que o triângulo é escaleno. Triângulo escaleno. Se não, se o A for igual ao B e o B for igual ao A e o C for igual ao A, não, pera, desculpem que esse daqui do meio está trocado. Se o A for igual ao B e se o B for igual ao C, já está bom, não precisa de mais nada. Se o A for igual ao B e o B for igual ao C, então a gente tem que todos os lados são iguais. Então, triângulo equilátero. Se não, a gente nem precisa colocar condição. Se não, a gente já tem certeza que o triângulo é isósceles. Tá certo? Se ele não tem todos os lados diferentes e se ele não tem todos os lados iguais, então ele tem só 2 iguais. Tá certo? Então, print triângulo isósceles. Perfeito? E assim, uma coisa que a gente poderia acrescentar a esse exercício, como eu comentei, a gente podia colocar esta condição para ver se o triângulo é válido ou não. Tá bom? A gente poderia fazer tudo dentro, todos os blocos de comando que eu coloquei no exemplo 10, serem postos dentro deste print aqui, no lugar do triângulo é válido. Eu vou, inclusive, fazer isso aqui. Tá certo? Não precisava, tá, gente? Se fez o exemplo, né, fez o exercício até aqui, do jeito que está aqui, quando eu falo suponhando que o triângulo digitado seja válido, eu já vou supor que o usuário não vai fazer bagunça, tá bom? Mas eu vou deixar aqui por curiosidade. Se eu quisesse fazer essa verificação, eu colocava aqui a verificação que a gente fez no exemplo anterior, tá? Se o A mais B é maior do que C e o A mais C é maior do que B e o B mais C é maior do que A, então aí faz tudo que a gente fez aqui, tá? Inclusive, eu aconselharia vocês irem se acostumando a esse tipo de bloco de código aqui, que é o que a gente mais vai usar. E aí a gente colocaria, se isso for verdade, então pode avaliar o triângulo. Se não for verdade, então manda uma mensagem para o usuário falando que o triângulo não é válido. O triângulo digitado não é válido. Tá certo? Vamos fazer um teste? Vamos lá. Digite um triângulo. Vamos digitar o 345. 345. Ele é um triângulo escaleno e ele é válido também, tá? Vamos digitar o triângulo 1.
Opa, digitei onde não devia. 1, 1, 1. É um triângulo equilátero. Agora vamos digitar esse triângulo aqui, o 1 e o 3. Reparem que ele era um triângulo não válido. Só que se eu não tivesse feito essa verificação do if aqui, se o triângulo é válido ou não, então isso daqui teria me dado que é um triângulo isósceles. Tá certo? Então eu precisaria, era bom fazer essa verificação. Tá? Se eu não tivesse colocado, suponhando que o triângulo digitado seja válido. Tá certo? Mas aí ele já vai acusar que o triângulo não é válido. O triângulo não é válido. Tá bom? Como que esse triângulo seria válido? Por exemplo, o 2, 2, 3 é válido. Tá lá. E é um triângulo isósceles. Esse sim. Tem dois lados iguais. Vamos tentar o 3, 3, 3. Ok? Então, gente, a aula de hoje foi só isso. Tá? Essas estruturas condicionais. Vimos desde o mais básico, né, utilizando só um if, até os mais elaborados, utilizando elif, utilizando else, utilizando até Cs aninhados, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles no decorrer do curso, tá? Fazendo esse tipo de verificação, colocando um if dentro do outro. Tá bom, gente? Eu mostrei isso daqui para vocês no exemplo. E eu deixei alguns exercícios para vocês na lista de exercícios lá. Essa atividade também vai valer como 2 semanas. E eu espero que vocês, se vocês empacarem com alguma coisa, né, não conseguir resolver algum exercício lá, vocês apareçam nos plantões de dúvidas. Pode me chamar lá que a gente vai tentar resolver. Tá certo? Este comando é o primeiro, esse tipo de comando é o primeiro que tende a manipular a ordem de execução de um programa. Então, ele vai ser o tipo de comando que vai mais apresentar dificuldade de entendimento. Por isso, eu aconselho que vocês façam todos os exercícios, tentem fazer todos os exercícios, mas se não conseguir, me chama lá no Discord. Tá bom? Tentem entender, não deixem acumular e não deixem passar o entendimento desse tipo de comando aqui que é tão importante. Tá bom? Então, um forte abraço a todos e muito obrigado.